Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou começar um novo propósito aqui, tá? Mais uma vez, eu vou tentar, tá? Tô começando hoje a ler a Bíblia. Essa daqui é uma Bíblia todo dia, que é separada em porções diárias, tá? Pra gente efetuar a leitura da Bíblia em 365 dias. Então hoje eu vou começar aqui do dia 1º, aproveitando que essa Bíblia que ela não é datada, tá? Então eu vou começar no dia de hoje. Então o primeiro dia engloba Gênesis, Mateus e um pedacinho de Salmos, tá? E eu vou tentar, espero conseguir, tá? Ler certinho todos os dias a porção diária que essa Bíblia nos apresenta, ok? E a versão dessa Bíblia aqui é a Mensagem, tá? É uma paráfrase escrita pelo pastor Eugene Peterson. É uma linguagem bem contemporânea, de fácil entendimento. A forma com que ela é escrita faz com que a gente não tropece tanto nas palavras, ok? Então vamos lá, vamos começar. Dia 1, Gênesis 1:1 a 2:25. O céu e a terra. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra, tudo que se vê e tudo que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse, luz, e a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse, firmamento, haja separação entre as águas, no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se fez. E deu ao firmamento o nome céu. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, segundo dia. Deus disse, separem-se, águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar, apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra, e chamou oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse, terra, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente de todo tipo, e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse, astros, apareçam, brilhem no firmamento do céu, separem o dia da noite, distingam as estações, os dias e os anos, astros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes astros, o maior para tomar conta do dia e o menor para tomar conta da noite, e fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quarto dia. Deus disse, oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros, voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom. Então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos. Pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quinto dia. Deus disse, terra, produza vida, de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens, de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos.
Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes do mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos, criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando, sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois Deus disse: dei a vocês todo tipo de planta com sementes sobre a terra, e todo tipo de árvore frutífera, é para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo que se move sobre a terra e respira, dou tudo que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, sexto dia. Capítulo 2. O céu e a terra foram, assim, concluídos até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra. No sétimo dia, ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Essa é a história de como tudo começou, do céu e da terra, quando foram criados. Adão e Eva. Quando o Eterno fez o céu e a terra, antes mesmo que nascessem plantas ou arbustos, o Eterno ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo. Toda a terra era irrigada por fontes subterrâneas. O Eterno formou o homem a partir do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ter vida, tornou-se um ser vivo. Então o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem, que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden corre um rio que irriga o jardim e dali se divide em 4. O primeiro chama-se Pison e corre desde Avilá, lugar em que há ouro. O ouro dali é de excelente qualidade. O lugar também é conhecido por causa de uma resina de cheiro adocicado e das pedras de ônix. O segundo rio chama-se Gion e corre desde a terra de Cuxi. O terceiro chama-se Tigre e corre pelo leste da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Eterno levou o homem para o jardim do Éden, para que cultivasse o solo e mantivesse tudo em ordem. E o Eterno ordenou ao homem: você tem permissão para comer de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa não poderá comer. No mesmo momento em que comer dessa árvore, você morrerá. E o Eterno disse: não é bom que o homem fique sozinho. Farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Então o Eterno formou do pó da terra todos os animais do campo e todos os pássaros do céu, e levou-os ao homem para ver que nome ele daria a cada um. Eles seriam chamados pelo nome escolhido pelo homem, qualquer que fosse. E o homem deu nome ao gado, aos pássaros do céu e aos animais selvagens, mas não encontrou nenhum ser vivo que pudesse ser sua companheira. O Eterno fez que o homem caísse num sono profundo,
Enquanto ele dormia, tirou uma das costelas dele e preencheu o lugar com carne. O Eterno usou a costela que havia retirado do homem para formar a mulher. Então apresentou-a ao homem. E o homem disse: até que enfim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Seu nome será mulher, pois foi feita do homem. Portanto, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Começando agora, no Novo Testamento, Mateus 1, de 1 a 25. Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e de seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zerá, a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, Esrom foi pai de Arão, Arão foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Naasson, Naasson foi pai de Salmão, Salmão foi pai de Boaz, a mãe de Boaz foi Raabe, Boaz foi pai de Obed, a mãe de Obed foi Rute, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, e Davi tornou-se rei. Davi foi pai de Salomão, a mulher de Urias foi sua mãe. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, Asa foi pai de Josafá, Josafá foi pai de Jorão, Jorão foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Jotão, Jotão foi pai de Acás, Acás foi pai de Ezequias, Ezequias foi pai de Manassés, Manassés foi pai de Amon, Amon foi pai de Josias, Josias foi pai de Jeconias e de seus irmãos. Foi nessa época que o povo foi levado para o exílio na Babilônia. Depois que o exílio na Babilônia terminou, Jeconias foi pai de Salatiel, Salatiel foi pai de Zorobabel, Zorobabel foi pai de Abiúde, Abiúde foi pai de Eliaquim, Eliaquim foi pai de Azor, Azor foi pai de Sadoque, Sadoque foi pai de Aquim, Aquim foi pai de Eliúde, Eliúde foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Matã, Matã foi pai de Jacó, Jacó foi pai de José, marido de Maria, Maria, que foi mãe de Jesus, Jesus, que foi chamado o Cristo. Houve 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 de Davi ao exílio na Babilônia e outras 14 do exílio na Babilônia até Cristo. O nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus aconteceu assim. Sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José, mas antes que pudessem desfrutar da noite de núpcias, José descobriu que ela estava grávida. Isso aconteceu pelo poder do Espírito Santo. José se sentiu envergonhado, mas como era de espírito nobre, resolveu tratar o assunto com discrição, de modo que Maria não passasse por humilhação pública. Enquanto pensava no que fazer, ele teve um sonho, e no sonho o anjo de Deus falou: José, filho de Davi, não tenha medo de se casar. Maria está grávida pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você, José, a ele dará o nome de Jesus. Deus salva, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Era o cumprimento da palavra do profeta. Prestem atenção, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco em hebraico. Então José acordou e fez exatamente o que o anjo de Deus lhe havia ordenado no sonho. Casou-se com Maria. Entretanto, não consumou o casamento enquanto ela não teve o menino, a quem chamou Jesus. Agora a última porção, um pedacinho de Salmos,
que vai do capítulo 1, de 1 a 6. Como Deus ama você. Você não anda como um sem noção. Você não para por aí com gente inútil, que não senta no meio dos que se acham. Pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as Escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde suas folhas e que está sempre florescendo. Você não é, de jeito nenhum, como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais. São companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traça o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem não levam a lugar nenhum. Até aqui. E é isso, gente. Deixa eu achar um marcador por aqui. Estão todos ocupados? Mas chegamos aqui ao final do dia 1º da nossa leitura de 365 dias. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.